partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação da situação sindical, falando para a base, mantendo a base interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e conseguindo chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área da informação, principalmente a internet. No caso aqui o Clique Jornal, que é o jornal cibernético, e conduzir as novas disputas políticas no interior do movimento sindical e tendo a consideração da imprensa fazendo parte dos desafios. E é por isso que cá estamos hoje apresentando mais um Clique Jornal na Rádio CT, a rádio que é mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência, tecnologia do setor aeroespacial. Olha, para se ter uma boa qualidade de vida após o fim da carreira profissional, é preciso planejamento desde cedo e em vários aspectos os brasileiros acabaram alcançando a expectativa de vida de 74,6 anos. Isso em 2012, são os dados do IBGE. E a cada ano que passa, são acrescentados vários dias ao tempo da vida média do brasileiro, esperando desde que o brasileiro nasce, né? Para se ter uma ideia da evolução, em 91 a expectativa de vida era de 66 anos. Agora, em 2012, o último censo de 2012, já cresceu para 74,6 anos a expectativa de vida do brasileiro. Então, em pouco mais de 2 décadas, houve um grande avanço provocado por melhorias na qualidade de vida da população em geral. Mas aí que vem os aspectos desta evolução. Como acompanhar esta evolução? Hoje estamos aqui com o presidente da ADEMAP, o Lauro Silva, ele que é da Associação dos Aposentados e Pensionistas aqui do estado de São Paulo, e junto também o Simão, que é um aposentado. Vamos falar sobre qualidade de vida, a situação dos aposentados, com o presidente da ADEMAP, o Lauro Silva. Lauro, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Eduardo. A Shirley, né? Shirley, Marciano. E também ao Simão. Simão, que na verdade também é diretor da ADEMAP, da nossa associação. Também da diretoria. E além de, evidentemente, como se falou, ser um aposentado que sofre aí os descasos com o governo brasileiro, com todos os governos que passaram até agora, inclusive esse que dizia do lado do trabalhador. Uma boa tarde para todos, aposentados, pensionistas, idosos, e obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. Ô Lauro, o aumento da expectativa de vida influencia o cálculo da aposentadoria oferecida pelo INSS, é isso? Né? É o INSS. Ele influencia. A Previdência, né? A Previdência Social. Influencia muito. Aliás, quanto mais vida você tiver, menos você vai ganhar para viver essa vida. Certo? É uma proporcionalidade estranha que fazem. Eles estimam assim, se você aposentar e morrer imediatamente, eles podem até pagar para você 100%, ou chamado 100% do direito seu, do benefício. Agora, se isso perceberem que você vai viver, vai estar gastando dinheiro dos cofres da Previdência, aí você tem que ganhar pouquinho, porque você vai viver muito tempo. Então, tem que tirar aos poucos dos cofres da Previdência. É um absurdo, porque no ano 2012, como você falou, a expectativa subiu, acho que 5 pontos alguma coisa, quase 6. Exatamente, saiu de 66 para 74,6. 66 anos em 91. Aí, em 2012, 74,6 anos. Aí já refizeram o cálculo daquele chamado fator previdenciário, que é a estimativa de vida que você vai ter
após a aposentadoria, e esses 6 meses a mais, que foi colocado em 2012, já foi subtraído. Foi subtraído? Já foi, imediatamente. Então, se você. Inclusive, a gente pensou assim, poxa, mas vou viver mais e com menos? Como vou manter a saúde pública que não funciona? E é um momento da vida do trabalhador, da trabalhadora, do aposentado, principalmente do idoso, em que mais precisa da saúde, que mais precisa de remédios, e aí você permite que o preço do remédio sobe lá para cima, você permite que a aplicação, uma política de reajuste que você aplica para o salário mínimo, que todo o mercado brasileiro gira em torno do salário mínimo, você dá um reajuste para o salário mínimo, para quem ganha um bocadinho acima do mínimo, você dá diferente, menor, bem menor. Já visto aí a perda nossa, que são mais de 94 até hoje, nós já perdemos mais de 81,5% dos nossos benefícios, aqueles e aquelas que ganham acima do mínimo. Então, é uma expectativa de vida um pouco meio estranha. A gente lembra que a primeira reforma política, a reforma previdenciária, foi na era Fernando Henrique. Na época do Fernando Henrique, exatamente. Eu acho que o Lula fez 2 reformas também depois disso. Eu lembro que o Fernando Henrique fez a célebre frase: quem quer se aposentar com 60 anos é vagabundo. É vagabundo, exatamente. E ele aposentou novo, né? Pois é, né? Pois é, mas foi colocado exatamente isso. Por conta disso, ele trocou o tempo de contribuição, por tempo de... Como é que fala? Houve uma barganha. Houve uma barganha muito ruim, inclusive até um presidente, ex-presidente da CUT, que hoje ligado ao governo. Deputado, está no governo. É o Vicentinho? É o Vicentinho. Ele, inclusive, aliás, favoreceu essa troca. O Vicentinho, o nome dele é Vicente Paulo da Silva. Ele mesmo. Muito parecido com o meu, que é Valdevino Paulo da Silva. Você A diferença aí é que eu não tenho a língua presa. Não, né? Um pouquinho diferente. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para o Simão, que, além de aposentado, foi da General Motors, não é, Simão? Eu trabalhava na Bandeirantes, depois fui para a General Motors. Para a GM foi o último trabalho, né? Foi o último trabalho. E também é diretor da ADEMAP. Da ADEMAP. Simão, agora, se o brasileiro viver por mais tempo, ele também deve contribuir por um período maior, e isso aí vai defasar. Tem expectativa de vida que foi maior, de 66 para 74. Então, vive mais. Tem que contribuir mais também? Bom, eles estão querendo que contribui. Só que cada dia que passa é um tremendo arraso no nosso salário, né? Porque ninguém esperava um negócio desse, porque eles não estão dando nada de graça para nós pagamos para isso, para acontecer isso. Então, o que acontece é que eles estão fazendo essa sacanagem para os aposentados, né? Principalmente do INSS. Eu acho que também, enquanto, não só o do INSS, também como os funcionários públicos, funcionário municipal, está tudo perdendo, né? Ô Simão, agora, e como fora do vigor físico, porque a gente vê que as manifestações, a gente já vai citar esse caso, as manifestações, os grandes sindicatos, as grandes centrais de trabalhadores manifestam-se no vigor físico. E o aposentado, que ele já aposentou, já tem aquela deficiência física para lutar, como é que vocês estão fazendo com que cheguem as reivindicações até o governo? Olha, com todas as dificuldades, nós vamos sair à rua, com certeza, porque é impossível, né? Enquanto nós estiver até arrastando pela rua, nós devemos sair à rua, sim, porque senão cada vez vai devasar mais. E outra coisa, a luta não é para nós, a luta é para a juventude que vai vir. Olha para você ver a disposição que é. Nós não estamos pensando mais em nós praticamente, nós estamos pensando na juventude que aí está, que é o futuro da nação. Ô Lauro, não sei se eu me fiz entender, a questão das reivindicações da classe dos aposentados no Brasil. Como fazer para lutar? Como é que vocês estão se cotizando aí, fazendo ajuntamento para que até o próprio interesse mostrar que o trabalhador, o aposentado,
está em desvantagem? Como é que faz para chegar até Brasília e ver aceita as suas reivindicações? Não, a gente faz manifestações da mesma forma que faz o pessoal da Ativa. Como você falou aí, a expectativa de vida subiu, né? A perspectiva de vida aumentou, e junto disso aí nós temos hoje a cultura, o lazer, esporte, essas coisas todas, faz com que a gente recarregue as nossas baterias e colocar na rua, nas ruas mesmo. Nós fomos, quer ver, para você ter uma ideia, em 2010, nós fomos para Brasília 3 semanas consecutivas. 3 semanas consecutivas, ia e bate e volta, ia, pegava no ônibus daqui, levando, acho que 4, 5 ônibus daqui de São José dos Campos, com outro número de ônibus também de outra cidade, e enchemos Brasília, lá, principalmente no plenário, e dormimos lá no plenário, deitamos no tapete verde do Michel Temer e só falamos, inclusive aposentado com 75, 78, quase 80 anos, deitado no tapete verde do Michel Temer, e dizia: daqui nós não vamos sair enquanto não dá o que é nosso. Porque o Lula já tinha assinado, o governo Lula naquela ocasião, já tinha assinado o reajuste de 9,68 para o salário mínimo, e para quem ganhasse acima do salário mínimo, um bocadinho acima do salário mínimo, já tinha assinado a medida provisória de 3,36. Nós falamos: não vamos aceitar isso de forma alguma, fomos para lá, ocupamos todo o Congresso, com toda a resistência dos guardas do Congresso, as coisas todas, invadimos o Congresso e vamos sair daqui somente quando sair o nosso reajuste, alguma coisa parecida com o que deu para o salário mínimo. E nós conseguimos. Era de 3,36, nós avançamos para 7,72. 7,72, e também conseguimos fazer, inclusive, que o Congresso derrubasse, naquela ocasião, o fator previdenciário, que é esse que a gente está falando aqui, a expectativa de vida após a aposentadoria. Conseguimos derrubar. Infelizmente, depois que as duas casas, tanto a Câmara dos Deputados e o Senado tinham votado a favor dos aposentados para exterminar com esse fator previdenciário, foi passado para a mão do presidente na ocasião, e ele vetou a extinção do fator previdenciário. Aquele governo que dizia do lado do trabalhador, dos aposentados, vetou, e por isso a gente continua hoje com o fator previdenciário. Então, a gente participa assim, dos movimentos de rua, normalmente como se estivesse na ativa, porque antes, quando o Simão e eu estávamos dentro da fábrica, a gente tinha um patrão na nossa frente, e ali fazia as nossas greves e via atendido ou não as nossas reivindicações. Agora, nós temos que sair daqui, lá em Brasília, para brigar com o presidente que estiver na função, para fazer valer o nosso direito. Inclusive, agora, Paulo, nós fizemos um esquenta, porque agora tem um programa de televisão no final de semana, chama Esquenta. Que é o da Regina Casé. É o esquenta. Então, nós fizemos um esquenta, nós fomos para Jacareí, nós fomos para Caçapava, nós fomos aqui na Praça Afonso Pena, em São José dos Campos, na Praça da Bandeira, em Caçapava, na Praça Conde Frontin, em Jacareí, com um número razoável de aposentados, e falamos ali com a população desses locais. E fomos bastante... A recepção foi muito grande, o pessoal pegando o panfleto, lendo ali, participando, reclamando que a situação não está fácil. O percentual que está contra a Copa, aquela pesquisa inicial que foi feita, que dizia que tinha 52% a favor da Copa, que lá já foi por terra, está pouquinho acima de 40%, que é favorável. Haja visto aí o que você vê nas ruas. Então, a manifestação é muito grande, a algeriza da situação porque passamos é muito grande, a nossa dos aposentados não é diferente. Esse esquenta é para que a gente chegue no mês da Copa agora, no mês que vem, e somar com todos os movimentos do que tiver em andamento no momento. Misturarmos tanto pessoal da ativa, aposentado, pensionista, professores, alunos, todos os setores menos favorecidos da sociedade, nós vamos somar e fazer com que a Copa vai ter Copa, mas também vai ter luta, com certeza. Que maravilha. Ô, Lauro, nós vamos para um breve intervalo, já passamos os 15 minutos, e eu quero voltar a falar com você e também com o Simão sobre esse projeto aí da desaposentação. Com certeza. É uma loucura isso, porque eu vejo que o aposentado tem que voltar a trabalhar para poder juntar o dinheiro no fim do mês para comprar remédio e até para sustentar a família. Esse projeto da desaposentação que está se falando aí
é uma boa ou é um perigo para os aposentados? Eu quero que você responda daqui a pouco. Eu vou formular mais uma vez essa pergunta no próximo bloco, tá certo? Ok, tranquilo. Lauro Silva, presidente da ADEMAP. Só me ajude a corrigir a associação. É a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba, da região do Vale do Paraíba. Da região do Vale do Paraíba. Isso. Daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, falando mais sobre a ADEMAP em debate aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral. Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Hoje, o Lauro Silva, presidente da ADEMAP, que é a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba. A Rádio CT é a rádio mantida pelo SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lauro Silva, você é presidente da ADEMAP, mas é aposentado da General Motors? Aposentado da General Motors. Quantos anos lá? Aposentei em 2005 e já aposentei e já saí, né? Já fazem 9 anos. 9 anos. Estamos para 10 anos. Em setembro já faz 10 anos. E quantos anos dentro da General Motors? Trabalhei 16 anos e alguma coisa, 16 anos. E o setor lá? Setor de prensas. De prensa? É um setor estamparia. A estamparia. Peso pesado o negócio. Estamparia é o pesado? É, porque você tem uma ideia, as máquinas que faz a carroceria do veículo, cada prensinha daquela lá significa 6 metros de diâmetro e uma média de 15 metros de altura. Nossa. Cada maquininha dessa para fazer a lateral, fazer a lataria a carroceria. E a pancada daquilo ali, no ouvido da gente, ficar 8 horas de exposição
do ruído era 91 decibéis que eles falavam para a gente. Mas, na verdade, a gente tinha a sensação de mais de 110, mais de 110 decibéis. Recentemente, Lauro, um funcionário da GM, ele morreu prensado lá. Você soube dessa Eu soube. Nesse caso, esse morreu prensado dentro da General Motors, um outro ele suicidou-se aqui em Caçapava. Isso. O que chega a isso? O que leva a esse ponto? É tudo uma política do governo, a política do INSS, a política patronal, a forma como é tratado a classe trabalhadora. Fazendo só um parêntese aqui para a gente tirar, por exemplo, o pessoal em Brasília, nessas manifestações agora, a última de ontem, eles fizeram lá, colocaram os nomes dos operários mortos na construção do estádio lá de Brasília. O nome dos operários mortos, alguma coisa de 10, foi para 10 operários que morreram agora na construção e reforma dos estádios. 10 operários? 10 operários, total. Esse, evidentemente, não vai ver Copa, a família deles não vão ver Copa, não vai sentir, não vai gostar de Copa, nem nada, morreram. E o pior, que pessoas importantes na sociedade, que têm nome, que têm influência, chegar no meio de comunicação e dizer que toda obra tem os seus acidentes, que a morte em acidente de trabalho é comum, certo? E que nem sequer o local onde a pessoa faleceu, o operário faleceu, foi parado, interditado para fazer, porque tinha importância danada entregar o estádio no tempo combinado. E assim é dentro das fábricas. Esse operário que morreu, por exemplo, suicidou, ele tinha cobertura, ele tinha estabilidade, não podia ser mandado embora. Aliás, um dos motivos por que levou ele ao suicídio foi este. Ele tinha estabilidade, não poderia ser mandado embora. Aí a pessoa, com tudo aquilo, já é lesionado fisicamente dentro da fábrica durante a elaboração do seu trabalho. E é colocado para fora como objeto, assim, daquela forma, como danificado a sua integridade física. A estima vai lá embaixo. A estima psicológica foi grande. E mais, quantos foram os que tentaram suicídio e os que conseguiram? Aqui no viaduto da Granja mesmo aqui, um pulou lá de cima. E morreu. Ele veio a suicidar. Por quê? Da mesma forma, se você ficar ali nos sindicatos metalúrgicos, você vai sentir o que significa estar dentro de uma empresa do tamanho daquela, que é a General Motors, ou a Embraer, mas aqui o caso específico da GM, trabalhador que chegou a levar revólver dentro da empresa para suicidar lá dentro. Acho que talvez um tipo de vingança. Tentar suicidar lá dentro. Quero morrer no meu local de trabalho. Para todos verem por que estão morrendo. E não chegou a concluir. Às vezes, o que acontece? A empresa, você sai danificado na parte física, procura o INSS, o INSS te afasta, você fica um período em casa para restabelecer e voltar ao trabalho. Chega na empresa, o médico vai passar para o médico para ver se você tem condições de trabalhar. Ele avalia você e fala assim, o que eu estou sentindo aqui, você não está apto para trabalhar. Aí, porque agora o INSS, o perito, ao invés de chegar a avaliar, o médico, né, avaliar o trabalhador, verificar como estão as condições físicas dele de fato, ele não olha para a cara do trabalhador. Ele olha no computador quanto tempo que ele está afastado. Puxa vida. O cara pode estar sem perna debaixo da mesa, ele está falando que o cara está sem perna, sem braço, ele não olha mais para... E o libera para o trabalho novamente. Libera de acordo com o tempo que ele está afastado, ou seja, está apto para trabalhar e tal. E esse trabalhador chega na fábrica... E não o exame, olhar para a pessoa. Não examina nada. Aí chega na fábrica, o médico vendo com um olho mais crítico, para não ter responsabilidade também, evidentemente, olha e fala assim, você vai ter que ficar afastado aqui, não dá para trabalhar. Só que não dá um atestado para o trabalhador. E daí, nesse caso? Não dá um atestado. Aí ele, para o INSS, está apto a trabalhar. Para a empresa, ele não tem condições, ele fica, e não dá o atestado para garantir ele ficar aqui fora, ele fica 2, 3 meses sem receber salário, nem do INSS e nem da empresa. Aí, consequência, a turma fala assim, o cara trabalha na GM, quer mais o quê? Esse trabalhador, às vezes, é obrigado a pedir cestas básicas. No sindicato. No sindicato, na prefeitura. Nos vicentinos. Nos vicentinos, para tratar da família. E tem um emprego.
Que absurdo. Acontece cada caso, que quem vê, quem vai assim, trabalha na GM, trabalha no Embraer, mas não sabe o que passa. Nós fizemos um levantamento, um estudo, chegamos à conclusão que 35% a 40% do trabalhador da GM, por exemplo, e da Philips, na época estava aqui também, nós fizemos, mas da GM chega a 35% a 40% de pessoas lesionadas. Aí a supervisão, a chefia da área, coloca a célula, que eles chamam de célula, contra o trabalhador, que não tem condições de elaborar a sua função. Aí coloca o trabalhador, está vendo só? Que tem que ficar em serviço, como é que chama o serviço compatível? Não pode fazer mais o mesmo serviço. Aí fica lá dentro, o chefe coloca o grupo contra ele, e ele entra no estado psicológico tão forte e comete besteira, comete loucura. Então, mas a CIPA lá, ela não tem a CIPA tipo é combativa. De preocupação, porque eu acredito que assim, a pessoa que é lesionada, por exemplo, ou ela está numa condição psicológica, de repente, aí acontece estado psicológico brutal mesmo. Acontece um acidente, ou ela trabalha de um modo que pode, por exemplo, lesionar a coluna dela, trabalha, como se diz, né? Às vezes está arqueado, está de um modo que vai lesionar. A ergonomia, não se preocupa com a ergonomia, não se preocupa com... O importante é o carro sair lá no final da linha. O importante é isso. Como o trabalhador vai fazer isso, tem que sair. Gente, é uma coisa assim que... Falar nisso é muito triste, que eu trabalhei lá durante 16 anos, fui 6 anos na CIPA. Meu pai trabalhou lá também. 6 anos na CIPA, e a coisa é triste, muito triste. Que é muito fácil, quando a gente fazia movimento, as greves lá e tal, até mesmo a esposa de trabalhador, sem ter conhecimento da situação, falava assim, o cara já ganha não sei quanto, ganha bem, tá, e está fazendo greve, tem tantos coitadinhos aí que ganham metade, nem metade deles, e está aí trabalhando. O comentário é esse. É esse, infelizmente. Ô, Lauro, quantos aposentados tem aqui em São José dos Campos? Olha, foi feita uma estimativa que é uma média de 40 mil para lá. 40 mil? Em São José. Agora, no Vale, é alguma coisa de 80 mil, mais ou menos assim, 80 mil. Agora, no caso de São José dos Campos, a ADEMAP, ela presta toda a orientação, porque isso que você contou, de quem tenta o suicídio, de quem pede uma cesta básica, quem tem uma baixa estima... A ADEMAP e as associações dos aposentados têm que trabalhar como se fosse um assistente social. Normalmente, esses que a gente está falando aqui são trabalhadores e trabalhadoras da ativa, que está nos sindicatos metalúrgicos, no caso, né? Eles são esses, não são aposentados. Mas, se também procurar a ADEMAP, evidentemente, vamos orientar, com certeza. E nós falávamos no bloco anterior sobre a situação do aposentado, que a gente vê o seguinte: ele cuida da família, principalmente dos netos, dos filhos ou dos netos, e tem acontecido muito disso aqui, tem que fazer empréstimos, o empréstimo consignado para poder atender. Nem lembre. Como é que vocês estão lidando com essa situação? Porque o pai, a mãe, o aposentado, ele se vê obrigado a fazer um empréstimo consignado para salvar a situação do filho. Isso é comum, muito comum, e também é muito triste esse tipo de empréstimo, né? Porque não é aquele empréstimo que você tem liberdade de, pelo menos, a gente escolher em quem vai dar o cano no final do mês, ou deixar de pagar. Às vezes, não vou deixar de comer para pagar isso. Nem isso você tem direito de fazer. Sim ou sim, já está descontado direto na folha. E aí passa uma ideia que facilita para você, que o juro, não sei o que e tal. E, como você falou, muitos aposentados eles fazem um empréstimo, não é para ele, é para ajudar o filho. Muitos aposentados deixam de fazer parte da nossa luta porque tem que trabalhar de creche, os pais e mães trabalharem, porque não tem onde deixar o filho, não tem creche. A creche só existe agora na época de eleição. Vote em mim que eu vou construir 4 mil creches, vote em mim que não sei quantas creches, vote em mim que é isso, aquilo, a saúde vai estar brilhando, a educação maravilhosa. Isso só na época da eleição, é coisa aí de 4 meses, né? Passou isso, as creches são os avós, os pais,
para cuidar dos filhos. E aí também é o empréstimo consignado. Veja bem, se esse empréstimo consignado, para a gente considerar que fosse alguma coisa útil para o aposentado, eu penso assim, na minha maneira de pensar, é para eu, além de ter o meu benefício em dia, sem nenhuma deterioração, corrigido decentemente, aquilo que eu contribuí, preparei, como você falou no início, planejado para eu aposentar um dia, está em dia, então eu ia simplesmente precisar de um empréstimo desse para eu fazer alguma coisa fora da extra. Comprar uma casa de campo. Alguma coisa a mais. Alguma coisa e bem... não para repor perdas não que está tendo no dia a dia. Não para comer, não para repor, exatamente. Bom, a desoneração, está havendo uma luta contra isso. Eu quero que daqui a pouquinho, depois no próximo bloco, e também com a participação do Simão, falar sobre a desoneração e concluir a desaposentação. A desaposentação. Exato. Lauro Silva é presidente da ADEMAP. Me ajuda aí? Associação dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba. Maravilha. E Vale do Paraíba e quem mais? E região serrana. E região serrana. Muito bem, o Simão. Litoral Norte também, né, Simão? Que maravilha. Daqui a pouco mais a ADEMAP em debate aqui na Rádio CT, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, e hoje falando da situação dos aposentados, a luta desta categoria pela sobrevivência e pela garantia dos seus direitos coletivos e individuais, com a presença do Lauro Silva, presidente da ADEMAP, e o Simão, o José Simão, que não é o Macaco Simão da Folha de São Paulo, é o mesmo nome, Zé Simão, que está aqui conosco também apresentando esse bate-papo aqui no Clique Jornal. Olha, eu quero registrar aqui, Lauro e Simão, a audiência já confirmada, ouvindo lá dos seus gabinetes, o INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos,
CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, nos ouvindo lá em Campinas, a CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento de Alcântara, no Rio Grande do Sul, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e também lá em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, a unidade regional do INPE do Centro-Oeste, na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, Cuiabá, Brasil. Muita gente. Bacana, maravilha. Né? Tá todo mundo ouvindo aí. Muito bom. Então, Simão, mande um abraço para os aposentados de lá, não é? A todos os aposentados, onde foi citado aqui, um abraço cordial do amigo Simão. Simão. Que bacana, né? O Simão é gente boa demais. Metade do sindicato aqui é custeado pelos aposentados. Olha aí, tá vendo? Não, aposentado nós não somos fracos, não. Nós estamos aí, não vamos deixar a peteca cair de forma alguma, ao contrário. Nós temos aí, como eu falei, agora com a perspectiva de vida bem maior, aproveitar isso e fazer valer os nossos direitos e vamos que vamos. É muito gostoso trabalhar com essa categoria de aposentado. É um povo mais consciente, né? E sabe a que conclusão nós chegamos? Que a gente fala muito do descaso, do desprezo, do preconceito que tem contra os idosos, por exemplo, mas se não nos mexer, nós, enquanto aposentados, nós, enquanto pensionistas, porque qual a conclusão que nós chegamos? Nós temos dentro de casa os jovens, nossos netos, nossos filhos, certo? Ali eles até reconhecem os idosos. Ali, dentro de casa, eles até percebem a importância que tem o idoso. Mas, ao sair para a rua, ele despreza ou faz descaso do idoso da rua. Ele não tem, diante da cultura que nós temos, a cultura nacional, a cultura brasileira, de reconhecer que esse idoso foi o construtor da riqueza, do lucro de um país, que esses aposentados que estão dentro de casa foi o que sustentaram, então, os PIBs de tantos anos, que contribuíram 30, 35 anos de suas vidas para chegar e planejou, inclusive, o próprio trabalhador da ocasião, em 1917, 1921, eles mesmo que pensaram fazer um pé de meia, fazer uma poupança para quando chegasse no final da sua vida, da sua jornada de trabalho, eles pudessem aposentar e viver aquela vida após a aposentadoria. Não dependeu de Estado, não dependeu de governo, não dependeu de nada. A iniciativa foram deles. E tem que respeitar, é fonte de sabedoria, de conhecimento, independente de estudo ou de vivência mesmo. Tem que respeitar. Não só o Brasil, mas os países que já entenderam e compreenderam essa questão respeitam muito o idoso. Com certeza, os idosos em outros países é usado como referência para as criações, para tudo aquilo que vem fazer, para consultar os idosos. É usado como sábio, né? Os sábios. Aqui, também já teve aqui no Brasil períodos desse tipo. Já tivemos períodos desse tipo. Mas, infelizmente, como as minorias são consideradas como são, os negros considerados da forma como as mulheres, cuja população está maior que a dos homens, os negros da mesma forma, 51%, a minoria, a homofobia aqui, como funciona essas coisas todas. Então, nós estamos num país que precisamos nós sair, ao invés de ficar criticando, que não tem, do preconceito contra os idosos, nós mesmos que temos que nos levantar e nos misturar. Inclusive, essa juventude de hoje, que eu estou falando aqui no início também, que para entrar numa GM, entrar numa Embraer, o trabalhador ganhava R$3.500, R$4.000 por mês na produção. Na produção? Até R$4.000. Hoje está quanto? Hoje está com tudo que exige do trabalhador. Você tem que ter informática, você tem que ter curso de inglês, você tem que falar até bilingue, sei lá o que, tal, uma série de coisas, para ganhar R$1.200. Aí desconta aquela coiseira tudo, a pessoa sai com R$800. Então está mostrando para nós, para essa juventude, para os nossos netos, nossos filhos, que num futuro não muito longe, não muito distante, nós vamos ter aqui uma África, nós vamos ter aqui uma China. É o que está mostrando para nós, porque já está falando para nós assim, que no Brasil, por conta da Bolsa Família, não tem mais pobre. Um jornal de horário nobre nacional, que é o Fantástico, uma vez mostrou,
uma favela, só porque tinha um ar-condicionado lá de fora, caindo água para tudo enquanto é canto, tal, e mostrando as ruas que não tinham, e fala que só falta a rede de esgoto. Só falta a rede de esgoto para ser uma classe, para viver como classe média. Só falta as ruas, só falta a rede de esgoto. Quer dizer, só falta tudo. Falta tudo. E já vive na classe média. Aí você olha para os aposentados, se considerarmos que 94 até hoje, nós já perdemos 81,5% do nosso ganho, do nosso benefício. Eu estou falando que as pessoas que aposentaram com 10, 8 salários mínimos, e hoje está ganhando 2, 3 salários mínimos. Perderam ao longo do tempo, da forma, da política do reajuste, que é feita as aplicações em cima de nós. Então, está fazendo nós acostumarmos que a miséria é comum, que tem que ser bem aceita. Isso é para o trabalhador, nossos netos dentro da fábrica, nossos filhos. Tornaram habitual. É habitual, é comum. E tem que nivelar por baixo, né? Porque, exatamente, nivelar por baixo. Eles falam do pessoal que trabalha na GM que está ganhando demais, porque eles estão nivelando por baixo. Agora, você acha que corre uma tendência de dilapidar os direitos, por exemplo, que foram conquistados? Não, mas estão indo, os nossos direitos estão sumindo assim, num passo muito rápido. E nós não estamos percebendo. E olha que os nossos carros aqui são mais caros do que os carros vendidos no exterior, hein? No mínimo, o dobro. Não, a riqueza, os lucros, essas coisas não param de... Aliás, eles inventam uma crise lá no norte-americana, em 2008. Eles vão inventando uma forma de ganhar seus lucros desesperadamente, a ganância desenfreada e tal, faz aquelas proposituras, aquelas coisas todas, joga, projeta tal. Aí dá errado, não funciona, começa a cair tudo aquilo que construíram. Eu falo os capitalistas, os grandes, né, que evidentemente, faz tudo isso para ganhar. Como percebe que perdeu, ao invés de olhar para eles mesmos e falar assim, vamos reconhecer os nossos erros aqui e assumir nós mesmos nossas perdas. Não, eu olho assim para o trabalhador, olho para o aposentado, olho para o funcionarismo público, aconteceu na Europa, está acontecendo na França, em todos os lugares, olha para a classe trabalhadora e fala assim, nós já sabemos de onde vamos tirar isso. Ô Lauro, e a desoneração, a desoneração tributária sobre a folha, sobre outros tipos de impostos também dos setores econômicos, tinha sido aí o instrumento mais utilizado pelo governo para incentivar a retomada do crescimento econômico. Exatamente. Deu tudo errado? Não, deu tudo errado porque, veja bem, como essa crise não chegou aqui no Brasil ainda, ou nasceu lá há 6 anos atrás, mas não acabou. Que foi na Europa que começou. Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, passou pela Europa. Logo em seguida, foi uma rapidez muito grande. Parecia aquela coisa de pólvora e tal. Só que aqui não vivemos ainda toda a crise. Aí o que o governo fez? Começou isenção de IPI, isenção não sei o quê, renúncia fiscal, aí depois veio a desoneração da folha de pagamento, da contribuição para a Previdência. O governo afirmava que ia solucionar uma forma de a crise na indústria. Criar emprego, essas coisas todas. Exato. Só que o empresário, vendo a situação, a crise existente, fala assim, não, eu pego esse dinheiro que o governo está me cedendo aqui e vou segurar para uma provável crise que possa acontecer. E aí usava esse dinheiro para demitir e, com o dinheiro do governo, fazer as demissões, pagar as verbas rescisórias. E nós não vimos nada mudar. Nada mudou. Não mudou nada. Agora, que a saúde pública intensificou o caos que nós estamos vivendo, e isso intensificou, porque aquela verba que deveria ser colocada na saúde ficou nas empresas, com desoneração de tudo. O benefício do aposentado prejudicou cada vez mais, isso sim, porque deixou de dar o aumento para o aposentado, aumentar a folha da Previdência, o lucro da Previdência, para socar nos grandes empresários. Nós temos certeza que sofremos o bato disso. Agora, as empresas não fizeram nada novo, não mudou nada. É como o IPI reduzido. Teve a redução do IPI. Vendeu bastante carro. Vendeu bastante carro e mandou o empregado agora, embora. sabe o que o governo brasileiro está pensando em fazer? Já começou, já iniciou a fazer. Como a Argentina está no buraco que está, o governo disse que vai emprestar dinheiro para eles comprar carro nosso aqui para desovar os carros do pátio das montadoras. Você já ouviu falar isso aí? Quer dizer, não, estou vendo vai emprestar agora. Dinheiro nosso. Mais uma vez. Vai emprestar o nosso dinheiro para eles ter crédito para comprar os nossos carros mais baratos, certo? Para dar emprego aqui. Você está entendendo? Que situação. E como parar isso? Porque a desoneração
dos impostos, da indústria, isso tudo, iria dar mais emprego, iria dar... Não, deveria. Deveria. Supôs. Então, deu tudo ao contrário. E agora, se o BNDES começar a emprestar dinheiro para a indústria, como é que vai ser essa matemática? Não, emprestar está emprestando toda hora. Por exemplo, se lembrar aqui que não faz nem 4 anos, nem, imagina, muito bem para cá, os caras foram lá da Embraer e pegaram os 50 bilhões do BNDES. Dizendo aqui, é bem claro que o BNDES é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. É para fazer obras sociais, essas coisas todas. Tal. Mas emprestou para a iniciativa privada. Aí, o que eles fizeram? Pegaram a verba, colocaram 4.500 pessoas na rua. Nossa. 4.500. E tem aquele negócio, viu, Paulinho? Se você for no banco emprestar dinheiro, você pague, viu? Acaba pagando. Não, você tem que pagar. Se você não pagar, você vai até para a cadeia. Agora, essas grandes empresas, eles emprestam dinheiro. Igual não, eles pagam 100 anos para pagar e se você não conseguir, eles perdoam a Embraer. Exatamente. Então, assim, rico, ele pode emprestar e não pagar. Agora, pobre, se não pagar, ele vai lá e tira o seu carro, o que você tiver. Então, a solução é chegar no banco e dizer, olha, eu não estou precisando, mas eu sou rico, eu vou pegar aí só para fazer parte, daí não tem problema nenhum. Ô Lauro e Simão, nós vamos para um breve intervalinho e voltaremos já para o último bloco de hoje, uma conversa... E agora sim, nós vamos falar sobre a desaposentação, né? A desaposentação. Para a gente encerrar esse bate-papo gostoso aqui no Clique Jornal da Rádio CT, com o Lauro Silva, o presidente da ADEMAP, e o Zé Simão, que é diretor da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você compra uma roupa, não está apenas escolhendo o que vai vestir hoje, mas o mundo onde vai viver amanhã. Prestigie empresas que investem no meio ambiente, na comunidade e em quem colabora com ela. Pense, cuide, consuma sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo consumo consciente. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar e escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo. Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Brincar é coisa séria. Brinquedos de montar e desmontar, blocos de tamanhos e formas diferentes e quebra-cabeças simples ajudam a desenvolver as habilidades psicomotoras, como a coordenação entre o olho e a mão e o desenvolvimento da habilidade dos dedos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Eu gostaria de alertar a todos sobre os perigos da energia nuclear. Desde a bomba de Hiroshima em 1945, armas e usinas nucleares têm caminhado em conjunto. Bombas atômicas são construídas a partir do lixo radioativo das usinas. O mundo todo continua preocupado com os perigos da aventura nuclear. Usinas nucleares são inseguras, sujas, caras e ultrapassadas. Diga não à Angra 3. Visite o site www.greenpeace.org.br. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal.
De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. A Rádio CT que você acompanha, www.radioct.com, é mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O presidente é o Ivanil Elisiário. A presença aqui no Clique Jornal de hoje é do presidente da ADEMAP, Associação dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba, que para fazer o fechamento desse bate-papo de hoje, falar sobre a desaposentadoria ou desaposentação. O Lauro Silva e também o Zé Simão, o que é desaposentação? Desaposentação. Veja bem, muitos trabalhadores, trabalhadoras, aposentam, continuam trabalhando. Então, bom, lembrando que é 30 anos para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. Ainda está nisso. Embora já tenha um tal de pedágio, aquelas coisas todas, que eleva a sua idade para 60 para homem, alguma coisa aproximada de 60, mulher bem mais do que 30, devido ao fator previdenciário. Se você aposentar pura e simplesmente com as contribuições e antigamente levava em consideração só as contribuições, não levava em consideração a idade. Agora tem que ser a idade e as contribuições. Então, muitos trabalhadores, trabalhadoras aposentam, continuam trabalhando. Isso deveria ser, uma vez que eu aposentei, já contribuí com o INSS durante todo o meu tempo de vida ativa nas empresas. Seria de imaginar que eu não tivesse que pagar mais nada depois, não descontar mais nada para o INSS. Mas o governo tirou o que deveria descontar, então também pensamos, se tira, esse é um direito nosso de ter ressarcido esse desconto, esse percentual que vai para o INSS depois da aposentadoria. Então, por que surgiu? Surgiu o pecúlio. Lembra do pecúlio? Pecúlio é aquele processo. Depois de aposentado, continua descontando sua contribuição para o INSS, em um determinado tempo você vai lá e recolhe aquela verba que foi descontada. E, de repente, o Fernando Henrique também acabou com o pecúlio. O Fernando Henrique acabou com o pecúlio. Então, nisso surgiu uma outra coisa que seria a única coisa de rever aquilo que você contribuiu, seria desaposentação. E desaposentação nada mais é do que aquele período que você aposenta, continua trabalhando, daí 3 anos, 4 anos após a aposentadoria, aí você pode rever isso através do processo de desaposentação. O que é necessário observar e ter cuidado? Fazer cálculo, não é pura e simplesmente ir lá e falar assim, eu quero fazer o processo, entrar com o processo. Porque muitas vezes você chega lá e vai ser frustrado por isso. Aquele trabalhador que aposenta, continua trabalhando na mesma empresa, significa o quê? Que o seu salário teve uma elevação, não teve diminuição, não teve redução. Ele foi numa ordem proporcional ao tempo, aumentando. Então, para esse aí, você faz o cálculo, você vai chegar no resultado que é vantajoso você desaposentar e pegar a nova aposentadoria, usando esses 5 anos, 3 anos que você trabalhou depois de aposentar. Também vai chegar a situações que aquele que aposentou sai daquele emprego, vai para outro lugar, ganhando menos, aí esse tempo também pode ser considerado, mas você tem que tomar cuidado na hora que faz o cálculo. Muitas vezes você soma o tempo ali, agora é 5 anos depois. Depois da aposentadoria. 80 meses, na verdade, né? 80 salários, você vai fazer o cálculo, vai perceber que a média disso aí vai sair bem abaixo da aposentadoria atual devido ao novo trabalho que você está fazendo. Então, nem sempre é vantagem. Então, a desaposentação é uma coisa positiva. Ele passa a ter um direito, ele escolhe se quer fazer isso ou não. Exato, é uma coisa positiva. Agora, ainda também não está... não está regulamentado? Não está regulamentado, não bateram o martelo ainda para dar esse direito para nós. Mas, como a procura e os movimentos dos aposentados é grande, aí eles chegaram à conclusão que ou fazem isso, a desaposentação, legitimam a desaposentação, ou
devolve o dinheiro que a gente contribuiu. Tem processos ganhos nessa área, é isso? Aí Já tem, já foi considerado. Então eles não regulamentaram, mas já deve ter... Já tem um ou outro juiz, já deu como resultado. Então já dá uma jurisprudência nesse caso. E mais, também quem tem esse direito não precisa se preocupar assim, mas vá que eu entro com o processo, depois eu perco essa que eu já estou e perco lá no final também. Não, você vai só escolher uma ou outra, a que mais te interessa, é lá no final. Enquanto não ocorre a decisão final do processo, você está ganhando aquela mesma aposentadoria sua atual. Então é importante ele fazer um cálculo direitinho, verificar qual possibilidade pode dar mais vantagem. Né? Quando procurar. Bom, então a desaposentação é o direito do aposentado, é o direito do segurado ao retorno à atividade remunerada. De ter reconhecido aquele período que trabalhou depois da aposentadoria. E depois ele aposenta de novo? Ele vai escolher ele vai desconsiderar, lá no final do processo, desconsiderar a aposentadoria atual e pegar aquela mais vantajosa, que é acrescentando as contribuições depois da aposentadoria. Agora, Lauro, a gente vê que na questão da aposentadoria, em alguns casos, o valor recebido do benefício ele não condiz com as necessidades do aposentado. Olha, o dinheiro não dá, eu contribuí aí e tal, estou ganhando aí R$900. E ele fora da atividade de trabalho não dá. Então ele precisa se inserir aí numa forma regulamentada aí para ele tentar, olha, eu preciso sobreviver, eu preciso ganhar pelo menos R$1.500. Nesse caso, a desaposentadoria, ela é salutar? Ela é salutar. Salutar, assim, quando você está com a aposentadoria, aí você vai ter que arrumar, chegou à conclusão que não dá mais para viver com aquilo, você arruma um trampo, vamos chamar de trampo, um trabalho, né? Aí, independente do... Aí registra a carteira. Registra na carteira, evidentemente, contribuição levada para o INSS, tem que verificar, agora é você que tem que fiscalizar se está levando o dinheiro para depositar no INSS ou não, que tem muitos patrões. Aliás, a diferença é essa, né, Sheila? Que antes era tempo de contribuição, não, tempo de serviço. Tempo de serviço. Tempo de serviço, não importa. Se você tinha ali o registro na carteira sua, que você trabalhou em determinada empresa, mesmo que essa tivesse falido, é considerado o tempo que você trabalhou, e não a contribuição. E o que o moço lá fez, o Vicentinho, o Vicente Paulo da Silva. Trocar, tempo de contribuição para... Aliás, tempo de serviço para tempo de contribuição. Então, teria que fazer constar as contribuições e fazer ainda achar a empresa que, por acaso, desapareceu. E se não achasse, você que é culpado, você seria, então, prejudicado, porque não achou a empresa que faliu, que sumiu. Bom, em algum lugar deve estar registrado. Não, com certeza está, com certeza. Eles sabem onde está. Eles sabem onde estão. Né? Ô, Lauro, vocês têm um site da internet que eu vejo aqui. Você lembra, decora o nome do site ou não? Não lembra, né? Então, lembra? É www.vozdoaposentado.com.br .org.br. Então, atenção. Estamos no final aqui e quem quiser mais detalhes sobre a desaposentadoria pode entrar no site. Pode entrar no site. Eu ficaria mais contente, tanto eu, como o Simão, como a nossa diretoria, que se a pessoa quiser dar um chego até a DIMAP, conversar com a gente, tomar um café, se informar não só sobre a desaposentadoria, mas qualquer outra informações lá com o nosso advogado, orientação e tal. Não é necessário ser sócio para ter essas orientações, a gente conversa. Agora, evidentemente que nós queremos reforçar a nossa estrutura, principalmente, nós temos vários benefícios lá, como convênios médicos, nós temos um convênio com colônia de férias, por um preço bastante acessível para nós que ganhamos pouco enquanto aposentado. Temos vários convênios. Mas o mais importante de todos os benefícios que nós temos... Qual é? É a luta. Que maravilha. É a luta. O incentivo à luta. É a luta, lutar e sempre. Então, você que é aposentado, pensionista, idoso, pode ir na DIMAP, conversar com a gente aqui em São José dos Campos, o telefone é 3922-1341. Nós temos uma subsede em Jacareí, cujo telefone lá é 3951-9768, e em Caçapava... Olha... Devagar aí. Bom, detalhe. Lembrando, como estamos falando para o Brasil inteiro, a área é 12. Né? A área aqui é 12. Que é o Vale do Paraíba. 12-3922
1341. 1341. Atenção, 3922-1341. Em Jacareí, qual é também? Área 12. 3951-9768. 3951-9768. E a cidade de Caçapava? 3652-6001. Então, Caçapava é até o mais fácil. 3652-6001. Exatamente. 6001, não é? Então, tá os 3 telefones da ADEMAP aqui no Vale do Paraíba, São José dos Campos, sede, 3922-1341, Jacareí, 3951-9768 e Caçapava, 3652-6001. E na internet, o site www.vozdoaposentado.org.br. Exatamente. Lauro Silva, presidente da ADEMAP, em nome do presidente Ivanil, quero agradecer pela sua presença e pelos esclarecimentos e o desabafo aos aposentados e pensionistas que ouvem o Clique Jornal aqui da Rádio CT. Eu agradeço ao espaço, estamos juntos, agora vamos nos ver com certeza todos os aposentados e todo o pessoal da ativa, em geral, o trabalhador. Vamos nos ver, vamos nos encontrar nas ruas durante a Copa. Na Copa vai ter luta e eu te convido para somar com a gente. Um abraço, muito obrigado, boa tarde. Eu que agradeço. Simão, obrigado pela presença. Obrigado a todos os ouvintes da rádio e os funcionários daqui dessa rádio. Um abraço até a Copa do Mundo que nós vamos à rua. Tem manifesto na Copa dos aposentados. Que bacana. Shirley, um papo muito proveitoso de hoje sobre aposentadoria e desaposentadoria. Isso, muito esclarecedor, Paulinho. Que Excelente. bacana. Bom, então, bom final de semana para você. Para você também, para todos nós aqui, né? Então, por aqui, o ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva. Na mesa, a jornalista Shirley Marciano, a presidência do Ivanil Elisiário e a direção, aos trabalhos técnicos do Eduardo Aparecido. Fiquem com Deus, um abraço, obrigado pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.